repente papai, né? Descobertas e desafios que os papais estão tendo nesse comecinho aí da paternidade. E hoje vai ser um papo sobre isso. Eu acredito que vai ser muito bom para papais e mamães, porque muitas vezes as mamães não entendem o que é que está acontecendo ali na cabecinha do pai, do homem, que às vezes nem fala muito, né? Não se expressa com palavras como a gente, né? Como a gente consegue. Então, vamos compartilhar um pouco desse conhecimento aqui do Vinícius Zulato com vocês, já já. Olá! Hello! Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia, graças a Deus. Então, tá bom. Obrigada por você aceitar nosso convite aqui. Privilégio, eu que agradeço o convite. Eu sei que você é um consumidor do Três Palavrinhas. Com certeza, com certeza. Então, ô Zulato, eu sempre começo a live assim me apresentando e deixando você se apresentar um pouquinho depois, porque tem gente que vem, né, dos dois lados aqui. Mas para quem está chegando aqui e não sabe né, quem é essa pessoa aqui falando Três Palavrinhas, eu sou a Adila, sou criadora do Três Palavrinhas junto com meu marido, Samuel Mizrahi, e sou a voz que canta aí para você todo dia, você ouvindo uma musiquinha do Três Palavrinhas, sou eu cantando aí para você, tá? Sou mãe de 2 filhos, né? Um menino e uma menina, e para 2 crianças, mas eles já estão grandinhos, né? Um com 11 e outro com 15. Não são criancinhas mais, mas acompanham comigo Três Palavrinhas já há 10 anos e muito do que o Três Palavrinhas hoje é por conta deles, né? Foi com eles que tudo começou, com as dos meus filhos. E convidei o Zulato para estar aqui falando com a gente hoje nesse mês de agosto, que a gente está falando sobre paternidade em todas as terças-feiras. Esse assunto que, além de muito bonito, é extremamente importante, né? É uma falha no mundo, uma falta que há no mundo de pais, né? Pais presentes. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Eu chamei o Vinícius Zulato, gente. Ele vai falar um pouquinho dele, mas assim, já conheço há um tempo. Ele é pastor também aqui na Lagoinha, é mestre também, né? Ensina no Seminário Teológico Carisma. É uma pessoa que eu admiro. As pregações dele sempre falam muito ao meu coração, eu aprendo muito. Sempre que o Zulato vai pregar, eu já pego o meu caderninho, porque eu sei que eu já anoto muita coisa. Então aproveita e já pega o caderninho aí, que vai sair muita coisa boa daqui hoje, né? E queria que você falasse um pouquinho de você, do seu ministério, né? Assim, da sua jornada aí, da sua história um pouco, e a gente já puxa aí pro lance da paternidade depois. Tá bom. Bom, gente, meu nome é Vinícius, eu tenho 38 anos, sou casado com a Virgínia, completamos esse ano 6 anos de casado e Deus nos abençoou com o nascimento da Valentina, nasceu dia 12 de outubro do ano passado. Ela completou 10 meses, mês que vem agora vai completar 11 meses, estamos aí caminhando bem pertinho de ela fazer 1 ano de idade. Já estou em Lagoinha há 20 anos, sirvo no Ministério Pastoral, tenho o privilégio de caminhar aí com o Samuca, que é o esposo da Adila aqui no Ministério de Louvor, e também dando aulas aqui no Carisma e servindo diretamente aqui no pastoreio, né, as demandas que chegam a mim através do pastor André. Tenho um ministério de música também, chamado Cristo Vivo, né, levamos aí o evangelho também através das artes. Mas o mais importante, eu sempre falo isso, o mais importante sobre mim é que eu sou filho de Deus, eu sou de Jesus, sou lavado e remido no sangue dele, e isso aí é o mais importante sobre mim, e estou muito feliz de poder estar aqui para falar sobre esse assunto que é muito caro para mim, muito importante. Maravilhoso. E aí, gente, nós vamos falar hoje aqui, nosso tema é De Repente Papai, né? E aí eu já deixo aqui minha primeira pergunta, assim, quais foram aí, de repente, as primeiras descobertas que você teve logo nessa primeira etapa de ser papai? O que você falou assim, nossa, eu não sabia que era assim, descobertas que você foi tendo e como que você foi lidando com elas? Uhum. Então, quando a Virgínia me trouxe a notícia de que eu seria pai, ela aconteceu num momento muito conturbado emocionalmente para mim, assim. Porque Deus tinha me dado uma direção de parar de servir um tempo como pastor integral da igreja e voltar a me dedicar ao meu ministério, né, ao Cristo Vivo. O Senhor me requereu aí esse tempo. E aí
aí eu tinha meio que perdido, né, aquela segurança financeira, né, que o Ministério Local tinha me dado. Né? Não sei se tem mais homens que são como eu assistindo a gente, mas o homem, quando fica assim meio desprovido financeiramente de uma coisa certa, fica meio desesperado, né? E eu estava vivendo essa fase, né, de aprender mais uma vez a confiar em Deus, de que não faltaria nada, de que Ele cuidaria de mim, da minha casa, da minha família. E aí, no meio desse turbilhão de emoções, né, também vivendo aí uma experiência completamente nova, depois de servir aí 19 anos na igreja local. Era o primeiro ano que eu estava, depois de 19 anos, sem aí esse contato direto, né, com a igreja local. E aí a Virgínia vem e fala para mim, tô grávida. Ela me entregou, né, uma caixinha, tava ali o exame, né, de urina com resultado positivo. E aí foi aquele misto de sentimentos, né? Um susto e ao mesmo tempo um misto de empolgação, né? Um susto muito relacionado a essa questão financeira, a preocupação. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Já tinha minha esposa, agora tem uma neném, Jesus. E ao mesmo tempo aquele misto de empolgação, porque ser pai é uma coisa que eu sempre sonhei na vida, assim. Esses dias até me perguntaram, cara, de onde que vem isso? E eu não sei, assim, mas dentro de mim eu sempre tive esse desejo, assim, de ser pai, de viver a paternidade. Então foi esse misto, né, de emoções, esse misto de sentimentos. Mas à medida que o tempo foi passando, né, o meu coração foi se aquietando. E eu lembro quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom e eu ouvi ali a primeira vez, né, o batimento cardíaco do coração da Valentina. E a primeira, assim, a que veio na minha cabeça, assim, depois que eu ouvi, eu fiquei ali profundamente emocionado, a gente ficou profundamente emocionado e tal. E a hora que eu saí, né, da sala do ultrassom, eu virei para a Virgínia e falei assim, como que alguém tem coragem de parar uma vida num momento como esse? Como é que alguém tem coragem de desferir a maldade contra um ser tão inocente, tão vulnerável? Sabe? Porque, assim, eram poucas semanas, mas, assim, o coração já estava ali batendo, sabe? E foi aquela emoção tão grande, assim. Mas eu ouvi isso várias vezes, né? O Samuca também falou isso várias vezes. A mãe nasce muito antes, né, do pai, né? Que eu acho que o pai nasce mesmo naquele momento ali que a criança sai, né, do ventre, ele pega assim, e aí ele fala assim, nossa, agora eu sou pai, né? Agora é meu, exatamente. E eu sempre tive muito medo de pegar recém-nascido. Sempre, sempre, sempre. Por mais que eu amasse criança, eu tinha um medo de pegar recém-nascido. Mas quando a Valentina nasceu, tipo assim, eu peguei, tipo assim, é minha, sabe? Aquela coisa assim. E ela meio que também tirou esse medo de mim, assim, desse contato, assim, com a criança, né? Da fragilidade, assim. Então, assim, para mim, foi muito legal, assim, tem sido muito legal. Uma coisa também que eu conversei com um amigo meu que é pai de menina também, a gente quer homem, assim, a gente tem aquela ideia assim de que se eu for pai de menino vai ser mais fácil, porque, né, menino é diferente, né? Como é que vai ser? E tipo, na hora que for trocar uma fralda para limpar, e sabe aquela questão, tipo, será que eu vou ter desconforto de trocar minha filha e tudo? E aí, cara, tipo assim, se torna uma coisa tão normal, tão natural, que tipo assim, você fala assim, mano, eu não acredito que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo com a naturalidade que eu estou fazendo, tipo assim, sabe? Uhum. Então, assim, é muito legal, assim, a experiência de ser pai, assim, e principalmente ser pai de menina. Eu achava que ia ser pai de menino, né? Eu sempre tive essa ideia de que seria pai de menino, mas ser pai de menina é muito maravilhoso, assim, é muito sensacional. Nem sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Respondeu. Ah, legal isso, porque assim, tem muitas coisas que acontecem no comecinho, assim, né, da maternidade, da paternidade, que é gostoso demais você
experimentar uma coisa que você nunca experimentou, né? Sim. Então, assim, eu falei que tenho dois, né? Então o primeiro filho é tão emocionante porque tem coisas que eu lembro muito bem claramente, assim, do meu primeiro filho, que na segunda gestação eu já não lembro tanto. Porque parece que o nosso cérebro grava muito, assim, fácil os primeiros acontecimentos, né? Os primeiros eventos Aham. que estreiam na vida da gente, né? Então, você perceber que você chegou o neném, você pegou, é meu, vou saber cuidar. Você não sabe, mas, né? Eu lembro que eu falava assim, nossa, eu fiquei tão assim, vendo você, assim, a garra que você tinha, né? Você pegou para dar banho, nunca tinha feito, pegou e fez e tal. O pai também, mesma coisa, nunca passou por aquilo, mas de repente chega a situação, você fala, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, e se torna algo tão gostoso, tão prazeroso, as descobertas que vão chegando, né? Que eu acho Sim. que esse ponto é muito importante, porque muitas pessoas não veem essas primeiras descobertas como algo bom, né? Acabam entendendo isso como se fosse um peso, ou com medo, com resistência. Ai, se engasgar. Ai, se fazer isso aqui. Ai, sempre tem alguns medos que chegam, né? Mas a gente precisa ter essa certeza, né? Que quem deu foi Deus e a responsabilidade é nossa de cuidar, mas dele de manter e dar a vida, né? Se ele deu, ele mantém. Até Sim. quando ele quiser, né? Sim. Então, é muito bonito ver. Assim, o seu jeito de cuidar da Vavá é muito bonito, gente, porque assim, é aquele papai que quer pegar o tempo inteiro, né? Ela tá lá assim, quietinha, calma, daqui a pouco ele chega e já pega, ele quer segurar, ele quer ficar com a Vavá. Sim, sim. Com certeza. Não, é muito bom. Tipo, eu gosto muito, assim, tipo, eu vejo, né, alguns pais, assim, que, né, ficam, tipo, reclamando, sabe, que acorda de noite, não sei o quê. E eu não tenho isso, sabe? Tipo, eu não tenho essa crise. É óbvio que cansa tudo, você não tá acostumado a ficar acordando. Mas, cara, passa tão rápido. É uma coisa assim, passa tão rápido. Tipo, eu pisquei, minha filha já vai completar um ano. Não é? É muito rápido, é muito rápido. E é impressionante, assim, a evolução deles é muito rápida. Eu lembro quando a gente começou, né, a colocar ela no chão, para ela firmar o pescocinho, né, e aí daqui a pouco, assim, a Virgínia começou a treinar ela para fazer os primeiros movimentos para ela rolar. E assim, cara, de uma semana para outra, quando a gente piscou, ela já estava rolando sozinha. No mês seguinte, ela já estava rolando na cama toda, assim, rolando, assim, para lá e para cá. Eu falei assim, gente, mas ela não aguentava nem segurar o pescoço direito um mês atrás. É muito E rápido, agora, né? assim, aí, de repente, ela começou a querer gatinhar, e aí eles só começam gatinhando para trás, né? Não consegue fazer o movimento para frente. E a gente gateando com ela e mostrando como é que era o movimento. 15 dias depois, ela estava engateando a casa inteira. Eu fico assim, gente, agora ela já fica de pé, já está dando os primeiros passos, daqui a pouco ela está andando, já começou a falar, né? Já está falando papai, Valentina está falando papai, papai, papai. Fica assim, gente, é muito rápido. Então, assim, se você não aprende a viver todos esses momentos com leveza, a bem da verdade é que você perde a beleza das experiências, você perde, sabe, essas memórias que são tão preciosas, né? Tem um cara que eu sigo ele, eu gosto muito, 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 né, no Brasil, o Papaya Pop, o Piangers. Sim. Cara, esse cara é maravilhoso. Eu assisto os vídeos dele e falo assim, mano, e é muito isso, sabe? Essa experiência de você guardar. Ontem, antes de sair para toda segunda-feira eu saio para jogar futebol, né? E antes de sair para jogar futebol, eu falei com a Virginia, não pode deixar que eu coloque a Valentina para dormir, né? E aí eu saio. E aí eu peguei para colocar ela para dormir e ela já estava bem na hora dela de dormir, era umas 8h40. Ela dorme 8h30, 9 horas no máximo, né? E ela dorme muito rápido, assim, quando ela tá nos horários certinhos, ela dorme muito rapidinho. E aí eu comecei a ninar ela e ela dormiu rapidinho, assim. Mas eu podia ter, tipo assim, como ela já tinha dormido, eu podia ter colocado ela no berço e já ter saído. Mas eu falei, cara, esse é um momento tão importante, quando ela fica assim no colo, quietinha. Aí eu abracei ela, eu comecei a orar, tipo assim, falando, Deus, obrigado pelo privilégio de ser pai.
Obrigado pelo privilégio de poder segurar minha filha aqui nos meus braços. Sabe quantos pais gostariam de poder viver isso que eu estou vivendo e não pode, porque uma hora dessa o cara tem que estar trabalhando, tem que estar fazendo tanta coisa. E o Senhor me deu o privilégio de uma hora dessa estar aqui com a minha filha no braço, eu poder ninar ela, poder colocar ela no berço, ver ela dormir e poder sair, sabe? Então, assim, eu tenho aprendido muito a experimentar e a viver mesmo, sabe? Os momentos, cada detalhe, assim, dessa etapa, assim, porque realmente, quando falaram comigo assim, cara, aproveita porque passa rápido, eu realmente tenho que aproveitar porque realmente passa muito rápido. E é engraçado isso porque, assim, quando você vai casar, o pessoal fala, ó, aproveita isso no seu casamento porque passa rápido. Aí quando acaba, você fala, nossa, passou tão rápido. Aí É já... isso mesmo. E cada etapa é isso, né? E tudo passa rápido, os dias passam rápido, os anos passam rápido. E o crescimento deles também. Então eu acho muito legal, assim, o jeito que você curte. E essa questão da leveza é tão importante porque é uma escolha, né? É uma Sim, escolha que você faz. Não é que é leve fisicamente, você fica sem dormir e tal, mas a sua mente que controla esses sentimentos, né? Se você sabe que tá cansado e tal, mas se você focar, puxa, é meu filho, é minha filha, meu Deus, que coisa linda que eu tô segurando aqui nos meus braços e tal, né? E sim, a vida toda, porque um pouquinho depois, quando cresce, chega a hora de ensinar o certo e errado. Na hora que você vai fazer isso, você vai pensar, poxa, é meu filho, é minha filha. Esse sentimento, esse pensamento de que vai passar rápido, de que é uma fase que precisa de atenção, sim, né? Mas que vai passar, facilita a gente ter essa leveza de passar pelos processos que são normais da criação de filhos, né? O primeiro momento ali é mais um aprendizado de quem ela é, de quem vocês são como pais, né? E depois vem ali um aprendizado do que gosta, do que não gosta. Ela vai começando a mostrar o que ela pensa, mesmo sem saber ainda exatamente o que ela pensa, ela demonstra o que ela acha bom, o que ela acha ruim, ela já vai demonstrando. sim. E você vai Aham. conhecendo a criança. Eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas. Quando meu filho Piquititico, ele ria pra mim e eu entendia no olhar dele. Eu sempre falei que o Vitor falava com os olhos, até hoje fala, né? Ele olha assim, eu já entendi o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando. E isso é maravilhoso, né? Você Sim, poder ter esse vínculo, assim, desde pequenininho com os filhos. Isso além do vínculo afetivo ali, emocional, quando mantido, eu colho frutos disso hoje com os meus filhos. Porque eu falo assim, eu agradeço a Deus, que eu tenho o coração dos meus filhos na minha mão. Porque a gente caminha próximo, a gente tem isso de estar junto, de estar pertinho, né? E uhum, tô aí, piquititico, desde berço, né? E foi desenvolvendo para o que é hoje. Então, hoje, para eu falar algo para o meu filho, para minha filha, uma orientação, não é que é sempre maravilhoso, sempre tenho aceitação, mas eu tenho o coração deles na minha mão. Quando eu falo, eles entendem, eles ouvem, às vezes concordam, às vezes não, né? Já estão maiorzinhos, mas eles me têm em grande apreço, entendeu? De falar assim, minha mãe sim, falando. sim, Minha exatamente. mãe. Então, o coração deles está nas nossas mãos, não para dominá-los, né? Mas para guiar, para cuidar, né? Para dar direção. Isso começa aí nesse momento aí, pequenininho ainda, né? Sim, E os nossos filhos falam, assim, Deus fala tanto com a gente, né? Através do nosso. sim. Como é que é? Eu vi que você falou agora que você agradeceu, né? Aham, Quando você olha para o filho, já se agradece. Não tem como não agradecer olhando para o filho. Mas são tantas situações, a gente já viveu tantas coisas aqui com os meninos, assim, de testemunho. Queria que você compartilhasse alguma coisa aqui que eu tenho curiosidade de saber. aham. Só completar, assim, dentro desse ponto que a gente está falando, antes de responder essa próxima pergunta, para mim, pela questão do ministério, né, e tudo mais, o Brasil viajava muito pregando tudo. Então, assim, sono para mim é importante, mas pela minha dinâmica de vida, eu aprendi, tipo assim, a ficar às vezes 3, 4 dias sem dormir direito. A Virgínia, às vezes no Brasil, falava assim, como que você aguenta? Às vezes saía para fazer viagem de ministração de carnaval, ficava 3, 4 dias dormindo, às vezes 3 horas numa noite, 5 numa outra. E a Virgínia já era, como ela sempre teve uma vida mais disciplinada nessa questão de sono, gosta de dormir cedo, acordar cedo, então para ela no
começo essa questão de sono sempre foi um pouco mais difícil. Mas hoje, né? Hoje de manhã, ela levantou para tomar café da manhã. Eu acho muito legal essas coisas que eu vejo assim acontecendo em casa, comigo, com a Virgínia. A Virgínia falou assim, aí eu vou ter que mudar a minha tela do telefone. Aí na tela do telefone dela tem uma foto da Valentina dando uma risada assim, muito gostosa. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, ai não, porque todas as vezes que eu vou deitar, eu vejo essa foto da Valentina, dá uma vontade de lá tentar ela e acordar. Então, assim, por mais cansado que você esteja da rotina, do trabalho, e casa, e lavar roupa, não sei o que, você vê a foto, eu falei assim, gente, olha que engraçado, como que pode, sabe? Tipo assim, é um prazer tão grande que você está exausto, mas você vê a foto e você fala assim, cara, eu vou lá pegar esse bichinho, sabe? Só para poder ter ele um pouquinho mais perto. E assim. a Virgínia ainda ela tem um emprego fixo e ainda é empreendedora. Exatamente. Ela está passando pelo furacão, tudo ao mesmo tempo. É isso aí. Minha bichinha é guerreira. Mas assim, de experiências com Deus, eu assim, tenho tido muitas, assim, mas as minhas maiores experiências, assim, elas acontecem quando eu estou orando pela minha filha. Uhum. Assim, particularmente, toda essa questão da dependência, né, que você vê na criança, a leveza e tudo mais, Deus ministra muito ao meu coração, assim. Mas o que mais tem me impactado é que, assim, quando eu vou orar pela minha filha, eu sinto, assim, tipo assim, um sentimento de amor, assim, muito grande. E é nesse sentimento de amor que eu sinto Deus falando comigo, sabe? Porque, assim, quando eu oro pela minha filha, seja com ela no braço, né, ou seja, né, orando por ela, esses dias, né, a gente estava lá em BH na conferência, e aí, na noite que o Vitor Hugo estava ministrando, nossa, eu recebi tanto de Deus, e aí a Valentina estava lá, né, com a Virgínia e tal, e aí eu pedi para a Virgínia, tipo assim, não, me dá ela aqui, que eu quero aproveitar esse momento para orar por ela. Uhum. E aí o pessoal fez até um videozinho, eu tô sentado assim, abraçado e chorando, assim, orando pela minha filha, e Deus ministra muito comigo, porque assim, quando eu oro pela minha filha, o que que eu mais oro pela Valentina? É para que ela ame o Senhor. A minha oração pela minha filha é: Deus, marca a minha filha de uma forma que ela ame o Senhor, assim, desesperadamente, que ela seja eternamente apaixonada pelo Senhor, que o coração dela se apegue ao Senhor e que ela te ame mais do que tudo, mais do que todas as coisas. Essa é a minha oração. Né? Tipo assim, porque eu sei que é importante que minha filha seja profissionalmente bem-sucedida, eu sei que é importante eu orar pela pessoa, né, que Deus vai colocar na vida dela no futuro, as amizades. Eu já vou orando, né? Já vou orando. Senhor, livra minha filha dos picaretas, em nome de Jesus. É isso, vou orando. Não, já vou orando, Senhor, livra minha filha dos picaretas, né? Já vou orando, Senhor, que minha filha não usa aquelas roupas curtas, mostrando as coisas. Deus tem misericórdia, né? Já vou orando. Mas eu entendo que se ela amar o Senhor de verdade, essa vida vai ser só uma consequência, sabe? Uhum. Ela vai ser o resultado, né, desse amor profundo que ela vai desenvolver pelo Senhor. Uhum. Mas é engraçado, assim, que eu orando por ela, assim, porque eu sei as marcas que esse amor que eu tenho por Jesus provocado na minha vida, e são exatamente essas mesmas marcas que eu quero que provoque na história da minha filha, né? Então, mas é engraçado, assim, porque à medida que eu oro por ela, eu fico imaginando, né, o amor do Senhor por nós, né? Porque, assim, o amor que eu tenho pela minha filha é tão intenso, assim, é tão grande, tipo,
ao ponto de eu aquilo ali, tipo assim, ser profundo em mim. E é nisso que eu fico imaginando o amor de Deus por nós. Eu fico assim, cara, literalmente Deus realmente nos atrai com cordas de amor para ele, assim. Ele realmente, como, né, como diz a palavra, como um pai que se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece de nós. Ou seja, assim como eu estou ali abraçando a minha filha e diz, Senhor, tem misericórdia, livra ela, assim Deus, ele também nos abraça, né? E ele se compadece de nós. Então, o que eu mais tenho aprendido de Deus, né, nesses dias com a minha filha, é isso. E eu acho engraçado, né? Esses dias eu montei uma prateleira de livros aqui na minha sala, e aí a Valentina estava aqui comigo, e aí eu coloquei ela no chão para brincar. A primeira coisa que ela fez foi ir nos livros. Aí eu falei assim, não, gente, é filha de Zulato mesmo, pelo amor de Deus. Tanta coisa foi atrás, foi direto nos livros. E hoje ela pegou os livros dela lá, bagunçou tudo. Mas é muito gostoso, assim, você vê também essas questões de características suas, né? Já ali, tão pequenininha, você fala assim, gente, como que pode, né? Tipo, né? Exemplo, ela é muito parecida comigo, mas tem coisas que eu vejo tanto a Virgínia nela, no jeito de dormir. Eu falo assim, gente, como é que pode? Tipo, dorme igualzinha a mãe dela. É impressionante. Já tá ali imprimido, né? Então, assim, Muito legal. essas coisas são muito legais. Muito interessante você falar isso, que a gente tem aqui no Três Palavrinhas a Escola de Paz do Três Palavrinhas, né? Quem não conhece aqui, quando acabar, vai lá pesquisar, viu? Escola de Paz 3P, nosso arroba. E a gente tem um curso que fala os 7 princípios bíblicos. Então, um dos princípios fala do caráter. Tá falando isso, eu tô lembrando, né? A gente comenta até sobre isso. A gente quer que os nossos filhos tenham um caráter de Jesus, mas eles começam a entender Jesus através de nós. Então, os pequenininhos, a gente fala o seguinte, eu sempre falo, que nós somos a primeira Bíblia que os nossos filhos leem, porque ainda piquititicos, sem saber ler, sem saber entender muita coisa, eles nos observam e vão moldando o caráter, as escolhas deles, né? Baseado nas nossas escolhas, nas formas que a gente age, né? Então é muito lindo ver como o caráter deles, né, vai sendo formado assim, desde pequenininho, parecido com o nosso. E aí fica importante, aí, mais uma vez, né, importante a gente observar a forma que a gente anda. Né? Tem um versículo que eu gosto muito, que fala que a gente tem que andar de forma digna com a nossa vocação, o nosso chamado. E o chamado de ser pai também, ser mãe, a gente tem que andar de forma digna, justamente porque os nossos filhos estão absorvendo ali, quanto menor, maior é a escola, mais novinhos são, mais eles absorvem informação, com maior tempo, maior velocidade. Essa primeira infância aí é surreal o aprendizado das crianças, né? E tem uma... Ontem eu peguei um flyer. Valentina é doida com barulho, né? Criança assim, pequenininha, eles gostam muito de tudo que faz barulho, né? Aí eu peguei um flyer, balancei assim, e fez aquele barulho, né? Que faz, tipo, o vento balançando. Ela olhou pra mim assim, regalou o olho, né? Que ela viu balançando. E ela pegou e imediatamente ela já balançou igualzinho. Não é lindo? Ou seja, e eles reproduzem tudo aquilo que eles veem em nós. Né? E é uma grande responsabilidade, né? Uma das minhas orações é essa: Deus, que a minha filha ela leve as marcas do Senhor através de mim. Né? É óbvio que a gente não vai ser perfeito sempre, né, Adila? Infelizmente, a gente vai errar como pais também. A gente vai errar. A gente não tem só para ensinar os nossos filhos. A gente aprende muito com eles, né? Essa é uma coisa que eu até compartilhei esses dias. Que a experiência de ser pai, para mim, tem sido muito legal, porque eu tenho entendido que eu não sou aquele que dá sempre o tempo todo, né? Que eu não sou só aquele que sabe tudo e tenho tudo para ensinar. Eu também sou aquele que recebe, né? A gente recebe afeto, a gente recebe carinho, né? Eles enchem a gente também. Tipo assim, a minha filha me enche. Ela me, tipo assim,
ela já é toda carinhosa, então ela abraça, coloca a cabecinha no peito e aquilo te enche. Então, de certa forma, ela já tá também sendo, né, bênção na sua vida, né? Ela já tá te retribuindo, né? Ou, ou, de certa forma, ela já está te dando para que você possa retribuir. A gente estava, alguns meses atrás, ela começou a colocar, ela vinha e colocava o dedo na nossa boca, né? Ou ela pegava a chupeta dela e queria colocar na nossa boca. Aí eu ficava assim, gente, o que essa menina tá fazendo isso? Aí eu fui pesquisar, né? Por que criança faz isso? E aí eu descobri que pela psicologia eles fazem isso porque eles entendem que uma das formas de você expressar amor e cuidado é quando você alimenta, quando você coloca a chupeta. Então eles fazem isso porque eles entendem que amor se expressa dessa forma. Então ela já estava expressando amor por mim, né? Amor pela minha esposa. Então eu tenho aprendido muito a entender que eu não sou aquele que tem tudo, mas eu também posso aprender a ser pai à medida em que eu aprendo com a minha filha, né? À medida em que eu vou crescendo na paternidade junto com ela, vai crescendo como filha, né? É isso mesmo. Eu vi uma vez uma conversa que a gente estava, foi até com a Nívia Soares. E ela falou uma frase que me marcou muito. Ela falou assim, que os filhos, eles são agentes de transformação na nossa vida, né? Então, assim, quanto mais eles crescem, mais eles se relacionam com a gente, mais a gente se transforma, né? Para, primeiro, suprir o que eles precisam, mas também para sermos melhores do que somos para o bem deles. Com certeza. O tempo inteiro eu vejo que Deus fala muito comigo, assim, sabe? Quando eu vejo, às vezes, meus filhos maiorzinhos um pouquinho, algumas características que não são boas em mim e eu vejo se repetindo neles, eu já fico assim, nossa, isso aí, eu não quero que meu filho seja assim. Vou ter que me transformar nisso, pedir ao Senhor, né, que transforme em mim, porque essa transformação é sempre assim, né? É de dentro para fora e de cima para baixo, né? A nossa É isso. força existe, precisa estar ali na nossa dedicação, mas ela tem que ser assim, pelo Espírito Santo, para que seja duradoura. E eu gravo muito isso, desde essa fase aí. Você está falando aí que você tem a leveza, né, tal, o sono, mas com certeza a Virginia também teve que se adaptar em muitas coisas para ela conseguir se encaixar nesse tipo de vida dela agora, de ter mais paciência, né, e tudo mais. Então, não, a gente não precisa ver os filhos como um peso, muito pelo Com contrário. Eles certeza. são agentes de transformação para que a gente cresça e transforme, né? E é uma oportunidade que Deus nos dá de sermos transformados e cheios de amor. Essa primeira infância é tão linda, porque os filhos só têm amor para dar para a gente na primeira infância. Eles não estão preocupados se você. Eles não veem seus erros, eles não vão te dar nenhuma opinião, uma sugestão, né? Tipo, não vão criticar Aham. você. Eles só vão derramar de você amor. Você pode estar certo, pode estar errado. Você vai ter amor em troca. Do que você fizer, você vai ter sempre amor. Imagina isso? Você pode estar errado, É, seu filho vai te dar amor. Porque ele não critica você ou te vê pelos seus erros. Ele vê você pelo papai e pela mamãe. Que ele tem, que é cuida isso. dele, né? E aí Deus fala pra gente de novo, né? A gente fica preocupado de chegar diante de Deus com as nossas características ruins, né? Com aquelas falhas. E essa preocupação só nos afasta de Deus. Porque Deus, ele não nos vê dessa forma, né? Com nossos julgando os nossos pecados ali, nossas iniquidades. Ele não nos trata de acordo com o que a gente faz de errado, pelo contrário. Ele nos vê ali como um pai de amor mesmo, né? Isso é muito lindo, Exatamente. né? Maravilhoso. E Maravilhoso. aí, Zulata, eu vi um dado aqui que fala assim que até os 12 anos de idade, a criança já passou com os pais 90% da vida dela. Olha que loucura. Os 12 Muito pesado, né? anos de idade, a criança já passou 90% da vida dela inteira ali, com os pais, né? E isso me fez pensar em relação ao aproveitamento do tempo, né? Que a gente tem com os filhos, sabe? Às vezes a gente acha que, eu falo muito da primeira infância, porque é muito marcante ali, é um momento de paixão, de amor mesmo, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais.
depois essa dos 5 aos 10 anos, que ainda, esticando ainda, né, a segunda infância ali, um outro momento de aprendizado ali, de você conhecer seu filho, o que ele pensa, a forma que ele pensa e tal. Aí depois, mais pra frente, ele já tem a opinião dele, tem um relacionamento, parece que é um ser humano dentro da sua casa. Parece não, é um outro ser humano dentro da sua casa, uma outra pessoa, de repente, que mora ali junto com você. Sim. E aí, é tão interessante ver como passa, são 12 anos, são 90%, né, mais ou menos, da vida de uma pessoa e tá ali com você, como que a gente está aproveitando esse tempo, né? E eu fiquei pensando nisso, sabe? Nessa urgência que a gente tem com os nossos filhos, né? O que a gente pode entregar para eles, essa dedicação, essa urgência de passar esse tempo com os filhos, sabe? O que você pensa disso? Não, então, eu estava pensando, por exemplo, minha filha vai fazer, né, daqui um mês e pouquinho, um ano. A gente pensa, né, aqui a criança tem a opção de começar a ir para a escola aos 3, né, ou 4, 5 anos, e a gente pensa de ela já começar, de repente, para a escola com 3 aninhos, né, que é a idade que eu comecei aí, a Virgínia também, então a gente pensa que, de repente, aí talvez a Valentina comece a ir para a escola, né, com 3 aninhos, para socializar e tudo mais, né? Ou seja, eu vou ter a minha filha em casa mesmo, o dia todo, o tempo todo, mais 2 anos. Sim. Né? Então, exemplo, em casa, na minha casa, eu fico com a minha filha sempre toda manhã. Eu fico com ela a parte da manhã toda. Então ela acorda às 7h30, às vezes 8 horas, e eu fico com ela. Então eu vou ali. É lógico que a Virgínia me ajuda e tudo, mas a Virgínia está trabalhando, né? Mas então a maior parte do tempo de manhã eu fico com a Valentina. Então eu vou brincar com ela, eu vou, né, interagir com ela e tudo mais. Aí ela fica acordada 3 horas e meia, toma banho e ela vai cochilar. E ela cochila e quando ela acorda, ela almoça. E aí eu já saio para vir para a igreja, que eu entro 2 horas e volto 10 horas da noite. Às vezes eu chego, ela já está dormindo. Né? É muito difícil eu chegar e ela tá acordada, porque ela vai dormir 8 horas, 8h30, 9. É muito difícil. Ou seja, se eu não aproveitar esse tempo, eu não vou ver minha filha crescer. Então, assim, e às vezes você está sendo roubado de um momento tão especial por coisas triviais, sabe? Telefone, televisão. O seu filho está ali crescendo diante dos seus olhos e você está perdendo esse privilégio, sabe? E a gente em casa, quando a gente está... Isso é uma coisa que eu percebi, assim, quando a gente está com a Valentina, se o telefone está presente, é só para a gente filmar ela. Então, assim, a gente usa o telefone para filmar ela, porque a gente quer registrar, sabe? As memórias e tudo mais. Mas, assim, a gente faz questão de, na maior parte do tempo, às vezes a Virgínia até fala assim, eu queria poder ter câmera na casa inteira filmando 24 horas para a gente não perder momento nenhum. E para você não ter que ficar preocupando assim, preciso ter o telefone por perto, que se eu quiser filmar alguma coisa aqui para eu não perder, o telefone tem que estar aqui. Mas, assim, ontem foi engraçado. Ontem meu sogro está aqui, né? Mudou para cá, e ele comprou um carro. E a Valentina, ela já é doida com volante. Ela já é doida. Então, assim, eu sento ela no meu colo com o carro parado e ela quer ficar pegando no volante, quer ficar mexendo no volante, para lá e para cá. E, assim, a alegria dela é tão grande, assim, é tão grande. Mas eu tava ali tão curtindo esse momento, né? E o meu sogro ali também, a gente curtindo esse momento, por causa de ele ter comprado o carro e tal. E a Valentina ali toda feliz no carro do vovô e tal. Aí a Virgínia falou assim, por que você não filmou? Eu falei, porque eu queria... Eu estava tão preocupado, tipo assim, em estar com ela ali nesse momento, em ver, que assim, eu nem pensei no telefone. E nem meu sogro estava com o telefone, nem eu estava com o telefone, porque assim, a atenção estava toda voltada para ela, sabe? O Pianges tem um vídeo muito legal que ele fala sobre isso. Ele fala, cara, se você perder a apresentação dela de 1 ano, ela nunca mais vai apresentar de novo. E aí ele fala
ele fala mais ou menos isso, são umas 12 apresentações aí. Ou seja, cara, se você perdeu a primeira, são 11, acabou, não vai voltar. Né? E tem uma frase assim que eu acho muito forte, assim. Muitas pessoas podem ocupar o papel de amigo na vida do seu filho, muitas pessoas podem ocupar, né, o papel de, sei lá, mas pai, só eu posso ser para minha filha. Só eu posso ser pai dela. E assim, eu quero entregar para o mundo, né, tipo, um ser humano que vai tornar esse mundo melhor. Mas para isso, eu preciso ser um pai presente, né? E literalmente presente em todos os sentidos. Não apenas que está ali, mas que está ali por inteiro, né? Que está ali de fato dando atenção, né? A gente não deixa ela ficar na frente de televisão, tipo, para falar, se eu falar que ela nunca assiste é mentira, né? Não tem como. Até porque ela adora Três Palavrinhas, adora. Ela fica lá batendo palminha e olhando. Ela ama Três Palavrinhas. Gente, é impressionante. A gente já fez a experiência de colocar ela assistindo outros desenhos. Ela não interessa. Ela sai, não fica. Mas você põe Três Palavrinhas, senta, bate palminha, levanta a mão. Gente, tão bonitinha, levanta a mão, fica baixando a mão. A gente fica assim, né? Você fica todo, né? Bonitinho demais. Tem muita gente que fica questionando, né? Assim, eu não quero que meu filho fique assistindo, ele é muito pequenininho e tal. E a gente tem tudo no Spotify, tem no Apple Music, todas as plataformas, a gente também tem só o som. Inclusive, a gente tem, ó, dica, ruído branco, né? Sim, a gente usa. Você usa? É uma A gente usa tudo. Neném dormir, tem um ruído branco, tem muitas ferramentas legais ali para bebês que não necessariamente você precisa mostrar a telinha para ele. Ele pode só ouvir ali que faz bem, que é gostoso. Aí você quer mostrar algum desenhozinho, alguma coisa, põe um pouquinho, um pouco tempo, não põe muito perto. Não fica colocando o neném no carrinho ali hipnotizado. As palavrinhas não é o objetivo de hipnotizar a criança, não. Né? É isso. É porque tem muito pai que fala, mas não para quieto. Aí só para quieto se eu põe na frente da televisão. Cara, mas você quer... Exemplo, a Valentina está na fase de descobrir o mundo. Ela aprendeu a abrir gaveta. Gente, mas eu preciso estar ali. É a fase dela. Eu já passei por isso também. E a minha mãe estava lá. Então, assim, aí eu vou ficar cerceando a minha filha? Não, ela está na fase de descobrir o mundo. É o que todo pai fala. Um dia você vai chegar e aquela bagunça que estava lá nunca mais vai estar lá. E você vai sentir falta dela. Porque você não aproveitou. Porque você estava mais preocupado de brigar com seu filho que estava bagunçado do que, de repente, aproveitar. Eu falo com a Virgínia, a cara dela, quando ela descobre um negócio, Lindo, né? ela fica assim, tipo, como se alguma coisa assim extraordinária tivesse, né, se descortinado diante dela. E eu fico assim, gente, olha que coisa mais legal. Ela tá descobrindo o mundo, descobrindo as coisas, sabe? Isso é legal. Ela ama tomar banho. Ama. Colocar ela na banheira e botar os bichinhos dela e bota a música lá e ela fica... Gente, ela ama tomar banho. E agora ela tá amando tanto que quando você vai tirar dela, ela não quer sair. Ela chora, começa a chorar, não quer ficar aqui tomando banho. E é tão curtir tudo isso, né? Porque depois Muito. vai tomar banho sozinho, entendeu? É isso. Então, muito Exatamente. legal, assim, incentivar. Hoje eu quis trazer você aqui, Zolato, para dar esse gostinho de lembrança da primeira fase da paternidade, sabe? Porque às vezes as crianças vão crescendo, né? E a gente esquece dessa Sim. importância. Tem que continuar, né? De descobertas, as fases vão mudando, mas essa descoberta, as fases vão mudando e vão vindo outras descobertas. Sempre vai ter esse momento de Sim. esse que hoje, eles vão continuar acontecendo. Porque a gente vive isso ainda, descobertas na vida. E curtir Com certeza. filhos é muito maravilhoso, né? É muito especial a gente poder falar, poxa, meu filho passou por isso, por essa situação, e eu estava lá. E eu vi dois comentários aqui, não porque eu não peguei na hora, mas só vi um de uma mãe falando o seguinte: pois é, eu trabalho muito, não ganhar quase nada com filho.
né? E é sempre importante a gente lembrar que nossa vida é feita de escolhas, né? A gente vai fazendo escolhas. E eu lembro que uma pessoa me perguntou assim, como você faz, né? Você é mãe, você trabalha, você tem empresa, você serve na igreja, então, como que você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? E eu lembro que na hora eu vi assim no meu coração, eu não consigo, na verdade, fazer tudo. Eu dou o meu melhor em tudo. Aí eu lembro de uma frase da Deb Tyros, né, que ela falava assim, na vida a gente vai errar, em várias situações, você vai poder fazer várias escolhas, você vai errar, mas escolha não errar com a família. Isso me marcou. Então, eu faço o seguinte, eu faço meu malabarismo, e se eu tiver que escolher uma bolinha para cair, não vai ser a bolinha da família. Eu vou cuidar para não cair a bolinha da família. Porque todas as vezes que eu priorizei outras coisas, eu me arrependo, sabe? Todas as vezes que eu priorizei fazer outra coisa, ao invés de dar atenção para o que é a minha prioridade, que é a minha família, eu colhi aquilo, né? Aquela consequência. Então, nesse tempinho, assim, que eu já tenho com os meus filhos, né? 15 anos, o Vitor, 11 anos, a Mel, sempre que a gente prioriza a família, a gente não arrepende. Por quê? Ganho financeiro, vai e volta. O tempo com o filho, não vai e volta. E só passa, né? Oportunidades, né, de trabalho, oportunidade de estudar, oportunidade de viajar, tudo isso vai passar e lá na frente ela aparece de novo para você. Só que o que você viveu com seu filho é o que você falou. É uma apresentação, né? É um sorriso, um jantar, é uma descoberta. Aquilo ali não volta. Então, se você pode, nesse momento, parar e priorizar o que eu posso fazer para diminuir um pouco, para priorizar o meu filho, porque a presença do pai, a presença da mãe na vida do filho, define o futuro dele inteiro, né? Define o futuro dela todo, o pai estando presente, estando presente. Eu sei que tem famílias aqui, né, que seguem a gente também, lá, que não tem o pai e a mãe presente, ou que é só mãe solo, ou só pai solo, por N motivo. E eu sempre vejo um dos desafios dele, pai solo, o desafio de ser mãe solo. E eu sei que você viveu um tempo assim, né? Com sua mãe cuidando sozinha de você. O que você pode falar assim para o papai e para a mamãe que está vivendo esse desafio? Ah, primeiro você não tem obrigação de ser pai e mãe, né? Eu acho que ao invés, exemplo, a minha mãe não tentou ser pai e mãe para mim e para meu irmão. Ela foi uma boa mãe. Uhum. E isso fez mais diferença para mim, né, e para o meu irmão do que ver a minha mãe se desdobrar para ocupar um papel que não era o dela, né? Isso é uma questão muito legal, assim, que envolve até a minha filha, porque, assim, meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos. E era um momento muito importante para a minha vida, né? Porque eu estava passando um momento de transição, eu estava indo, perdão, para Belo Horizonte para começar o meu seminário, eu ia começar um momento novo, vivendo fora de casa, e o meu pai foi recolhido pelo Senhor bem nesse momento, assim. Então, assim, para mim seria um momento muito importante ter o meu pai ali, né, como companheiro, me ajudando, me apoiando e tudo mais. Mas ele faleceu antes, então meu pai não acompanhou esse momento da minha vida, meu pai não me viu formar no seminário, meu pai não viu o meu casamento, meu pai não viu, né, nenhuma das netas, meu irmão também é casado, também tem uma filhinha. E eu, em função disso, sempre busquei uma pessoa que ocupasse esse espaço, né, esse lugar. Então, projetei essa figura paterna em muitas pessoas. Nunca projetei essa figura paterna na minha mãe, porque minha mãe nunca se colocou nesse lugar, sempre foi uma excelente mãe, mas sempre projetei essa figura paterna. E sempre tive respostas, mas assim, sempre também tive bastante decepções, assim. Mesmo porque as pessoas já tinham, né, os seus filhos, né, e tudo mais. E o dia que a minha filha nasceu, Deus curou essa falta de paternidade na minha vida. O dia que eu peguei a Valentina no braço, é como se Deus estivesse falando comigo assim: agora eu quero que você
entenda que você não precisa de um pai. Eu quero que você entenda que eu te fiz ser pai. Você vai ser pai para sua filha. Mas é engraçado que à medida em que eu me esforço, né, entre aspas, para ser o pai para minha filha, Deus me cura da minha falta de paternidade. Então, desde que esse momento aconteceu, eu nunca mais senti esse vazio. Eu nunca mais senti essa necessidade de ter alguém. Nunca mais. Essa expectativa, ela literalmente assim, morreu. E eu sentia meio que essa área da minha vida resolvida com a chegada da minha bebezinha, sabe? Então, assim, o meu conselho é, cara, seja o que Deus te fez para ser. O pai, uma mãe. Eu acho que a igreja, nesse sentido, deveria ser mais responsável, porque nós precisamos entender que, além da nossa família biológica, Deus nos deu uma família espiritual e é responsabilidade nossa como igreja, como família espiritual, sermos referência, né? Então, exemplo, no nosso contexto, nós temos muitas mães, né, de filhos sem pais, muitos pais de filhos sem mães, né? E exemplo, a gente vê Débora, né, ali no livro de Juízes, falando que Deus a levantou para ser uma mãe para Israel. Débora não tinha um filho biológico, mas ela entendia a responsabilidade de acolher uma nação. Eu assisti esses dias, eu até falei com a Virginia, eu falei, acho que esse filme tinha que passar num culto na igreja, porque ele fala muito sobre esse princípio, né, de você assumir a responsabilidade do cuidado para com o outro, que é o último filme do Guardiões das Galáxias, né, do Guardian of Galaxy. E não vou dar spoiler, né? Pois é, mas a história central é do Rocket, né? Do Rocket, que é o Raccoon do filme, né? E a história gira muito em função disso, de nós entendermos que, assim, nós temos responsabilidades com os outros, sabe? E que como comunidade da fé, nós cristãos, nós deveríamos entender esse papel, né, na vida uns dos outros, entender o quanto eu posso ser referência para um menino ou para uma menina, para que, ainda que na sua falta de uma paternidade biológica, ele seja preenchido na paternidade espiritual. Nós não vamos substituir o lugar de ninguém, mas nós podemos ser resposta a uma necessidade, né? A Bíblia fala isso. O Senhor é aquele que faz o solitário habitar em família. Muito lindo. Nossa, obrigada por compartilhar o testemunho, porque eu tenho certeza que muita gente aqui está precisando disso aí, né? Amém, glória a Deus. Sim, de ter o coração curado, porque o Senhor faz isso, né? Na forma que está esperando, às vezes, né? Sim. Os meios. Né? Ô, Zulato, queria terminar aqui que você me fala deixa pra gente aqui um versículo que tem marcado esse tempo. Nesse tempo, um versículo que tem marcado a minha vida. Olha, eu não tenho nenhum versículo assim específico que tem marcado. Talvez assim, poderia traduzir o sentimento num versículo, né? Que é aquele texto que fala: uma geração contará à próxima geração os feitos do Senhor. Mas o que mais tem marcado na minha vida é esse sentimento de poder, de alguma forma, imprimir na minha filha essa paixão e esse amor pela presença de Deus, pela pessoa de Jesus. Isso para mim tem sido o mais importante, assim, é o que mais me pesa todos os dias. Assim, a minha maior preocupação é produzir essas marcas no coração dela, com vida de oração, com disciplina com a palavra, disciplina de estudo, que a minha filha cresça, né, imersa nesse ambiente, para que esse ambiente crie
né, a estrutura favorável para que ela possa viver os momentos dela com Deus e ela possa crescer em meio a isso, né? Vou falar só mais uma coisa aqui e aí eu passo para você. Quando minha mãe estava grávida de mim, Deus usou muitas pessoas para, durante esse período de gravidez, profetizarem, né, para minha mãe. Então, assim, falavam muito, né, que a criança que estava ali no ventre tinha sido separada com propósito e tudo mais. E eu cresci não, né, mas durante a gravidez eu ficava muito nessa expectativa, né, de tipo assim, nossa, um dia que Deus vai levantar algum profeta e ele vai botar a mão na barriga da Virgínia e vai falar dos planos e dos propósitos de Deus para a vida da minha filha e tudo mais. E à medida que a gravidez ia passando, isso não ia acontecendo, né? E aquilo foi gerando uma ansiedade no meu coração, até que o dia que Deus falou comigo assim, eu não quero que ninguém seja profeta para sua filha, eu quero que você seja o profeta da sua filha. Eu quero que você levante sua voz. Eu quero que você profetize sobre ela o meu futuro para a vida dela. Eu quero que da sua boca saiam as palavras que a sua filha precisa ouvir a respeito dos meus planos, dos meus sonhos e dos meus propósitos para a vida dela. E aí eu abri mão assim dessa expectativa, sabe? Porque eu entendi que Deus, ele queria fazer algo diferente na vida da minha filha. Ele não queria usar ninguém para profetizar. Ele queria me usar para profetizar. Amém. E é isso que eu tenho procurado ser para minha filha. Esse instrumento de vida, de graça, né? Ontem eu tive esse momento muito gostoso com ela, assim. Ela dormiu comigo, orando e chorando com ela no braço. Ela dormiu. Eu estava ali, agarrado com ela, chorando, tipo assim, Deus, marca minha filha. Marca ela com a sua presença. E eu espero que, assim como eu vou levar para o resto da minha vida as memórias desse tempo, ela também seja impactada e Deus produza marcas profundas na vida dela, desse processo que a gente está vivendo junto. Eu acho que tem um versículo que eu gosto muito, que fala o seguinte: não existe alegria maior do que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. E eu acho que isso traduz muito do nosso coração, né? Porque ontem, acho que antes de ontem, eu repostei algo que eu recebi de uma mãe. Perguntei para ela se podia repostar, ela deixou. A filhinha dela, deve ter uns 3 aninhos, 2 aninhos, teve uma experiência com Deus e a mãe estava vendo, assistindo e filmando. Ela estava assistindo a música Três Palavrinhas, a música que é assim: ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. É assim. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com os outros irmãos, nos unimos a ti em oração. E a menina estava cantando isso, de repente ela começou a chorar. Aí a mãe dela foi percebendo que ela estava ali sentindo uma coisa ali. Ela começou a olhar e falou: não, tá sentindo a presença de Deus. E a mãe percebeu, estava filmando, continuou, depois ela me abraçou, ela fazia assim com a mãozinha. Coisa mais deliciosa. E eu percebo que as experiências mais legais, assim, na minha família, aconteceram em casa. Minha filha aceitou Jesus em casa, meu filho aceitou Jesus em casa. Claro, muita coisa acontece dentro da igreja. Mas essas marcas, Deus permitiu que acontecesse nos meus filhos dentro da minha casa. Eles foram no culto, mas em casa foi que eles se abriram. Então, dentro da nossa casa é o melhor ambiente, né? Para os nossos filhos começarem a amar Jesus. Tem ferramentas, tem Três Palavrinhas, tem muita música legal, tem livro, tem Bíblia, né? A gente tem tanto material que se você não conhece, entra aqui na nossa Bíblia, tem ali muita coisa bacana que você pode ter para ter em casa para proporcionar esses momentos para o seu filho, que é o que você falou. A gente tem que proporcionar para os nossos filhos esses momentos para que eles consigam experimentar Jesus. Jesus quer estar ali, né? Tá para eles. Então você, papai, você, mamãe, tem que criar esse momento.
E não precisa ser grande, não. É agora, no já. Essa menina tem 2 aninhos e ela teve uma experiência com Jesus que eu tenho certeza que ela não vai esquecer. E a mãe ainda filmou. Depois lembrar ela. Aqui, ó. Uau, muito bom, maravilhoso. Amém. Obrigada, viu, Zé? Terminar nossa um recadinho. A nossa, mais uma vez, Deus abençoe vocês. Obrigada, Gilato, por esse tempo. Admiro Obrigado, eu. a casa e caminhar com vocês. Pra gente é um presente muito grande. Viu? Amém, pra gente também. Deus abençoe, gente. Fique com Deus. Amém, tchau.